Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, quem está achando aí que o Donald Trump foi mais maleável com a China, agronegócio agradece, aqui no Brasil sem dúvida nenhuma, mas também o setor de metálicas pode ser interessante em um início de um ano não muito agradável, pelo menos não na perspectiva. O minério de ferro acaba que ofuscando o Trump Trade e sobe em janeiro. E aí, como que vai ser em fevereiro? No vídeo de hoje, pessoal, eu comento sobre a Vale, trago para vocês Donald Trump no plano de fundo, porque começou ali. Iniciou-se, né, as tarifas em relação à China, muito menores do que se imaginava. Tá? E o que isso pode impactar na semana do payroll? Falo com vocês dia 1 de fevereiro. Então o intuito aqui é para você que investe na Vale todo mês ou a cada trimestre, porventura, se fevereiro é um bom mês para investir, olhando para valuation, cenário macro, e lá no final do vídeo, análise técnica. Pessoal, eu sou o Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos, vídeos diários, e hoje eu começo a comentar sobre Vale. Todo mês tem pelo menos um vídeo da Vale. Bom, o Trump, enfim, começou a taxar a China, uma taxação de 10% de produtos importados da China. O que isso pode impactar para o mundo emergente? Bom, estava no preço, pessoal, era 50%, 60%, veio 10%. Então, o valor econômico já colocou lá o início da barganha entre China e Trump. Estão colocando o gigante asiático aí em um patamar menor, por exemplo, de tarifas do que México, Canadá. Isso traz um certo alívio para o Brasil, que é uma derivada. Isso traz um certo alívio também para o minério de ferro e as metálicas. Bom, isso, pessoal, é um pouco supra-Donald Trump. Né? O que nós estamos vivendo esse ano de 2025 é uma recuperação das commodities metálicas. E Trump, até esse momento, já iniciando nesse final de semana, falo com vocês dia 1 de fevereiro, uma tarifa sim, porém peronomútil. Não tão grande quanto aquela que estava colocada no preço. Então, você imaginar um Trump mais maleável com China, é você, na derivada, imaginar um DXY mais fraco. É você, na derivada, imaginar que as metálicas talvez tenham mais livre fluxo mundo afora. E aí, a demanda pode-se ter, então, um spike, um aumento. E é exatamente esse tipo de precificação que nós estamos vivendo agora em janeiro. Então, esses 10% por hora, pessoal, não impactam tanto os preços aqui do Brasil. Pelo menos seria a minha opinião. Semana que vem é a semana que a gente vai capturar muito a tarifa, porque começou agora, na sexta, no final do pregão, o que até deu uma esvaziada na alta que nós estávamos vendo aqui na Bolsa Brasileira. Então, a precificação total dessa tarifa de 10% vai se dar na semana que vem. Mas eu confesso que estava no preço do DXY, estava no preço de uma Vale, por exemplo, das metálicas, das empresas relacionadas à China, era uma tarifa muito maior, era uma desaceleração mais veemente da economia devido a tarifas. Não, a gente está vendo um pouquinho mais maleável, então o Trump, o valor econômico colocando como barganha entre Trump e China. Pois bem, os fundamentos da Vale, agora entrando no micro, pessoal, para trazer para vocês um pouquinho da dinâmica dela para 2025, a gente está olhando para um minério de ferro estável, entre 90 dólares e 110 dólares, estável para o minério, isso é estabilidade para o minério, uma oscilação de 20 dólares, sim, é estabilidade para o minério. Nós vimos no quarto trimestre o câmbio se depreciar aqui no Brasil, agora se apreciar, então deve capturar uma boa melhora do câmbio para as exportadoras, mas agora no primeiro trimestre deve capturar uma baixa, tá? Uma piora em termos de troca via câmbio, já que a Vale é predominantemente exportadora. Só que o minério de ferro está subindo. Então eu acredito que o quarto tri e o primeiro tri prometem ser bons trimestres, tá? Uma captura boa de resultado que faz com que a Vale tenha, tá, o fim da queda do fluxo de caixa livre, tá? O fim da queda porventura do seu lucro versus o ano anterior. 2024 já deve representar uma melhora em relação a 2023. 2023 ela lucrou 40 bi, 2024 está na casa aí dos 45 a 50. Então já mostra um piso nesse ciclo de baixa que a gente observou e foi muito retratado aqui no canal do minério de ferro. 2022 para cá, o minério de ferro cede e não se recupera. 2021 cedeu, mas se recuperou entre 2021 e 2022. Agora, a partir de 2022, mais para o segundo semestre, ele cai e fica, tá? E não mais temos grandes oscilações para o minério de ferro. Eu acho que o minério vai ter uma grande oscilação. Falei isso no vídeo da CSN Mineração. Não. Eu acho que ele está em um momento, aliás, muito parelho com o início do Trump, ali, 2017 e 2018. A gente deve viver um minério travadinho, tá? Isso é bom, porque não temos a expectativa, porventura, de um dólar ceder dos 5,70. Provavelmente deve ter 5,70 ali como mínima de curto prazo, o minério de ferro chegando próximo do meu alvo aqui dos 108 dólares. Essa sazonalidade do minério de ferro positiva, pessoal, vai até março. Já tem estudo aqui no canal trazendo para vocês, né, que de setembro a março
é a sazonalidade positiva, março, setembro é a sazonalidade negativa para o minério, tá? E aí, a partir de março, a gente vai olhar muito mais a dinâmica do estoque, custo de frete, do que necessariamente a demanda loucamente intensa pelo minério de ferro. Os grandes contrastes de construção civil, de infraestrutura, são feitos agora, né, entre o final do ano e o início. Então, a gente tende a ter uma especulação ali a partir de setembro, janeiro, uma realidade, e o minério, então, sendo escoado com mais intensidade dentro desse período semestral. Um semestre forte, um semestre fraco, isso é refletido nos preços. E aí eu coloco para vocês, pessoal, a Vale tem potencial para capturar mais altas, olhando para fevereiro? Tem sim. O dólar chegando em um piso, parando de ceder, foi uma grande queda aí dos 6,40 quase, para os atuais 5,88, 5,84, o dólar chegou. Até os 5,70 eu acho que a gente tem ali um certo alívio no câmbio, mas o mais importante é esse cara aqui, ó, tá? E os sinais que Donald Trump dá em relação à China, de menor intensidade em tarifa. Isso na derivada Brasil é muito bom, tá? É positivo, beleza? Então minério com ainda espaço do 105 até o 108, tá? O dólar vai ceder, mas o minério se apreciou em janeiro. Isso é positivo olhando para fevereiro. Em termos de troca para Vale, deve ficar no net ali, no 0 a 0. Tá? Então, vamos olhar sempre, né? A produção não veio tão acima do esperado, pré-operacional dela, mas ela deve capturar no quarto tri um bom resultado. Já temos a Vale especificamente o risco, né? O dispêndio de Mariana, o dispêndio de Brumadinho, cada vez mais claros para o mercado. E por incrível que pareça, a última entrevista do Lula só foi muito positiva em relação à Vale. E parece que o Estado brasileiro vai de fato olhar para os desafios da Vale como os desafios do próprio Estado. E o Lula falou, olha, a Vale é muito importante para o Brasil, assim como o Brasil é importante para a Vale. E a última reunião que eu tive com a Vale foi uma reunião muito positiva, muito positiva. Isso, se não me falha a memória, é a primeira vez desde a eleição do Lula 3 que ele, o presidente, fala de uma maneira otimista em relação à Vale, e não pessimista com críticas, etc. Então, acho que temos aí um período de 2025 de certa paz. Óbvio que o Donald Trump é um cara muito imprevisível, tá? Mas me parece que China não deve ser ali um detrator como foi em 2022, 2023, pós-política zero Covid, e aí 2023 uma certa anemia, tá, no crescimento, 2024 uma continuidade. Podemos ter, na contrarresposta da China desses 10%, a gente pode ter o minério subindo. Tá? A gente pode ter sim, sem dúvida nenhuma, pessoal, o minério sendo um bom ativo para se alocar, não tanto quanto o cobre. O cobre das metálicas é realmente o que mais captura crescimento econômico, mas o minério de ferro, de certa maneira, também, nas teses de reshoring, onshoring, friendshoring, deve-se ter uma boa demanda para 2025. Olhando para os dividendos, pode ser o fim, pessoal, da queda do dividendo ano contra ano. Então, a Vale fechou 2024 com R$ 4,96 líquido, 9%, 9,16% de yield. Tá? Se você imagina que câmbio tem um piso em 5,70, tá? E o minério de ferro, você está com o meu cenário, a gente está no novo 2017, 2018, minério de ferro sem grandes oscilações, travadinho, para um próximo ciclo econômico de 2026 ou 2027, sendo alta ou recessão, você ainda tem, né, um bom momento para a commodity, um bom momento de preço para a Vale, na expectativa, então, que os resultados tenham achado um piso nos 40 bi anos. Se você achar que 40 bi é o piso da Vale, bingo. Tá? 2025 é um ano interessante para se investir. Quando eu comparo a Vale com a BHP, com a Rio Tinto, pessoal, a Vale está anos-luz mais atrativa. Tá? Mesmo com o payout abaixo desse pessoal todo, ela tem um crescimento de dividendo de 30%, além de 30% nos últimos 5 anos, tá? Além de um earning yield de 17,5%. Tá? A Rio Tinto, earning yield de 10%, tá? E a BHP, um earning yield de 7,8%. Então a Vale está mais interessante. E na plataforma do Investing Pro, a gente dá para comparar escolhendo 3 indicadores de sua preferência. Eu escolhi o earning yield, payout, tá? E o crescimento de dividendos. Agora, olhando para o preço justo, deixa eu tirar a propaganda aqui rapidinho. Olhando para o preço justo da Vale, tá? Eu vou direto na métrica tanto dos algoritmos aqui, mais matemática, quanto também das research, tá? Os PDFs aqui em relação à Vale para os próximos 12 a 18 meses. Nós temos o pessoal da Faria Lima, por exemplo, tá? Não só da Faria Lima, tá? Wall Street, os PDFs das researches dos bancos, colocando a Vale no range entre 57, o mais pessimista, e 87,
o mais otimista, uma média de R$ 71,41. Isso para preço justo para os próximos 12 a 18 meses. Já nos modelos pragmáticos aqui, um deles incluindo fluxo de caixa descontado, nós vamos ter aqui diversos múltiplos colocando a Vale diversos preços-alvo, né? Preços justos, perdão. Aqui nós temos 57 como piso, então 57 me parece ser um número importante, um valor importante para a Vale 3, e uma máxima de 98, uma média de R$ 80,47. Hoje a ação está negociando a 54. Então, se eu coloco aqui os pessimistas, os mais pessimistas, com preço justo, a 57, pessoal, tem ali R$ 3 de margem de segurança para o preço justo. Se você for para o preço teto, tá? Calcular o preço teto da Vale aqui, utilizando a regra de Bazin, tá? Nós vamos aqui, vamos imaginar R$ 5, um repeteco, R$ 4,50, R$ 5 para esse ano aqui. Vamos colocar R$ 4,50. Seria queda em relação ao ano passado, que eu não estou imaginando que seja o fato, mas vamos colocar possível queda. R$ 75 de preço teto. Tá? Nem preciso colocar se for R$ 5, vai para cima lá dos R$ 80. Então, essa magnitude de desconto, pensando na alocação de recursos, tanto do dinheiro esperto para 2025, aqueles fundos que compram e vendem, quantos, etc., quanto para você, alocador de longo prazo, a Vale, pessoal, está interessante. R$ 57, então, um bom preço teto, um bom preço justo para acabar com a margem de segurança de desconto para esse ano, se você não tem recessão no radar, tá? Já vamos comentar os preços de recessão. A sazonalidade da Vale, olhando para o ano de 2024, mas trazendo como ponto inicial 2011, ela teve aqui 2015, o pior ano, 35% de queda, 2014, 31% de queda. Aqui eu chamo a atenção, pessoal, foram 3 anos de sequência de queda da Vale. 3 anos sequenciais de queda da Vale. E não foi um negócio tão fácil de se repetir, tá? Mas pode voltar a acontecer. Então, qual que é o inverno da Vale? Olha, da última mais de década, né? 2011 a 2025, 2024, né? Nós tivemos aí 3 anos sequenciais de queda. Quedas homéricas de uma commodity empresa cíclica. Foram 30% em um ano, depois foi 35% em um ano e 15% no outro. Em 2012 ela subiu 13% e depois caiu 3 anos seguidos. Então é muito importante saber que ao investir em empresa cíclica, privada ou não, é muito volátil, tá? Acha você que teremos recessão, pessoal? Já acende. 2024 ela caiu 22%, 2025 ela pode cair 30%, tá? Ponto final, certo? E ainda tem 2026 para queda. Legal? Quem acha ali que é um processo de estabilização econômica próximo de uma recessão, já desacelerando para uma recessão, tá? Agora, se você acha que não, foi só um percalço entre 2022 e 2024, a gente não ter ali uma certa volatilidade positiva, 2023 caiu 6%, 2024 caiu 22%, 2022 ela subiu 25%, tá? Então ela está 2 anos caindo em relação a 2022, então a queda é consistente. Acha você que vamos para o terceiro ano de queda, e essa queda sendo a partir dos 20%, não é hora de comprar Vale, tá? Inclusive, você pode utilizar no próprio site do scanner da Bolsa, sempre deixo o link na descrição para vocês, o Market Breadth para investir na Vale também. É um bom indicador. E nesse momento, fevereiro, já nos indica que não está tão descontada assim. Esteve descontada entre novembro, dezembro e início de janeiro. E aí tivemos com esse rally, tchau, o Market Breadth já não está tão descontado, muito pelo contrário. A média de 20 já está acima do 80% lá no vermelhinho. Não é, então, fevereiro, o mês do aumento do aporte na Vale. Não é. Foi, tá? Os últimos 2 meses e meio. Bom, se você quiser saber a tese de investimento na parte vendedora da Vale, pessoal, quem está vendido na Vale para ganhar dinheiro com a queda do ativo no curto prazo, eu traria aqui o fundo Opportunity Total Master, PIM. Tá? Eu sei que eles são caprichosos nas cartas, então você pode, via Opportunity, descobrir. Né, eles estão com 8,5% do patrimônio do PL do fundo vendido. Você pode descobrir o porquê dessa venda ainda em 2025. De repente, mandar uma mensagem para o RI, ler a última carta. Então, Opportunity Total Master, para quem está olhando para uma tese de venda no curto prazo para Vale, talvez seja interessante. Brunão, o que é estar vendido no papel? Uma das inscritas aqui, se não me engano, a Fer, perguntou para mim, Fer, estude aluguel de ações ou BTC, que significa ali Banco de Títulos CBLC, e agora é tudo dentro da B3, né? Os bancos, os fundos, os grandes investidores têm esse instrumento para ganhar dinheiro, não apostar contra, para ganhar dinheiro na queda do valor das ações de uma companhia específica, de um ETF específico. Então você vai lá e aluga as ações, mesmo sem ter o papel, você consegue montar uma posição alugada, tá? E aí, se o papel ceder, você vai recomprar essa ação, você vai entregar esse aluguel mais barato e vai ganhar o lucro. A parte que você vendeu, o preço que você vendeu e da sua recompra.
Esse tempo onde você está alugado, tá? Antes de recomprar, certo? Antes de se desfazer do BTC, esse tempo todo tem uma taxinha. E o doador, tá? Quem empresta as ações para você, tá? Você está alugando, não está tendo a ação especificamente, é o BTC, é um contratinho, tá? Que você firma, não tem o papel em si. O doador ganha um dinheirinho, ganha uma taxa, tá? Anualizada, 0, alguma coisinha, e você, ao firmar o BTC, sabe, o home broker te avisa, o seu assessor te avisa quanto está custando a operar vendido. Por isso que eu não sou muito fã de BTC. Eu acho que é mais para fundos, etc. Embora fundos, etc., também utilizem opções. Opções eu gosto, tá? Opções eu estou cada vez mais fã. Então, quando eu falo, ó, conheça a tese do Opportunity que está vendido na Vale, tá? Está ganhando dinheiro com a queda das ações, tá? É o BTC. Não é que o fundo é contra a Vale ou aposta contra a Vale. Não, é um instrumento que os fundos têm. Eles precisam de cada vez mais instrumentos para bater o CDI, para bater o Ibovespa, para ganhar dinheiro quando a ação cai. Basicamente isso. E aí o doador, na minha carteira previdenciária, todas as ações, incluindo o BDR, que é a Aura, né? Incluindo a Aura, eu disponibilizo para aluguel. Então, todo mês lá eu ganho um dividendinho extra. Como se fosse vender put, vender call, você libera o seu home broker, no seu home broker, perdão, fale com o seu assessor, fala assim, ó, libera para mim a doação de BTC de todas, tá? As minhas ações. Deixa liberado. Quem quiser lá vender, eu libero, certo? E aí pratica a taxa de mercado, a média de mercado. Acerta com o seu assessor e você vai ter lá, geralmente as plataformas hoje têm um tiquezinho, né? Liberar custódia, né? Liberar BTC, etc. E você consegue ganhar um dinheiro mesmo, né, carregando o seu ativo, porque alguém alugou a ação. Aí você vai lá e entrega esse aluguel. O tempo que a pessoa ficar vendida, você está ganhando um dinheirinho. É uma taxa anualizada, você transforma por dia, e aí você sabe quanto você está ganhando em relação ao valor total que a pessoa alugou do seu portfólio, certo? Eu recomendo todos, tá, ativarem isso, beleza? Holders, beleza? Ativem porque é um dinheirinho extra e a sua ação vai estar parada, congelada ali mesmo, certo? Bom, feito isso, vamos para a parte técnica da Vale, né? Uma prestação de contas em relação ao último vídeo. Então, você, investidor da Vale, pessoal, para 2025, o desconto começa no 51,8, era 51,11, né? Não me lembro muito bem, mas aí tem os ajustes dos dividendos, 50,66 e eu confesso, R$ 46, tá? Aqui são os preços sem recessão. São os preços de uma tarifa do Trump abalando o mercado, aí ela cai, aí depois tem o contra-ataque da China, ela sobe, bum, R$ 46, tá? R$ 46 ali e 3 centavos. Esses valores, pessoal, eles acabam sendo ajustados sempre que a Vale divulgar dividendo, tá? E o mapa de calor da Vale é batata, né? A gente tem ali março, abril, então logo, tá? Depois agosto, setembro, e aí por fim em dezembro, novembro, dezembro. Quando tá muito bom, o ciclo tá ótimo, ela intercala ali, às vezes tem em junho, tá? Às vezes tem em outubro também dividendos, mas é só em cenários bem positivos aí do minério de ferro ou do operacional da companhia, um não recorrente também, coisas do tipo. Bom, feito isso, eu tenho 51,8 o início do desconto, R$ 46 o fim, né? Não acho que ela vai ceder além dos R$ 46 sem recessão. Quem está com recessão no radar, tá aqui, pessoal, é Vale aos 39,53, é Vale aos 39,66, abaixo dos 40. Lembra da sazonalidade, 3 anos seguidos de queda, 20, 30%. Tá? Então é possível, tá? Não é ser mal-humorado, é simplesmente ser pragmático. Tá? Bom, acaba o desconto dela para 50, para 2025, em 58,30. Inclusive é alvo ali para você vender call, tá? Comprar uma put longa entre 58,30 até os 65,68, 61,49. O VWAP, essa linha branca aqui, ó, é um sinal para mim, se movimenta dinâmico, em que os preços acima dessa linha branca, eu já olho muito mais para compra de put, venda de call, ou se eu não mexo com opções, comprar menos. Compro menos, cadastro ordens ali a 10, 15, 20, 30% abaixo do preço de tela, acreditando então no enxaguar dos preços. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque eu não acho que 2025 é um super ciclo. É um 2017, é um 2016, é um 2020. Tá? Não acho. Simplesmente não acho. Tá? Eu acho que é um ano de muita incerteza em relação ao ciclo econômico, ao próximo ciclo econômico. A gente está desacelerando, ninguém está acelerando a atividade econômica. Enquanto a gente está desacelerando, a preocupação é a inflação. Inflação é justamente onde essas empresas ganham dinheiro. Tá? Então a gente tem que estar com inflação na meta, algum tipo de recessãozinha técnica acontecer para ser um novo 2016.
um novo 2020, tá? Por enquanto não, a gente tá ali na mediana, nem para lá nem para cá. Portanto, tomem cuidado com as cíclicas, sejam táticos nas cíclicas. Essa seria a minha opinião. Se holder, tá? Saber que, olha, 30%, 20% é natural de acontecer queda, beleza? Pessoal, feito isso, termino o vídeo. Um grande abraço, até o próximo conteúdo. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.